Então, tudo começou em maio de 2016, quando a gente se conheceu na internet, pelo Facebook. A gente sabe que não é a melhor maneira de conhecer uma pessoa, mas hoje os tempos estão assim, né? E a gente se conheceu por lá. O Eli me chamou, dizendo que me conhecia, que tinha me visto num lugar da cidade. E eu falei, nunca te vi. E eu acho que foi só uma maneira pra ele querer conversar comigo, sabe? E a partir dali a gente começou a conversar todos os dias. A gente saiu, acho que não lembro direito quanto tempo que deu ali da gente conversando, mas logo a gente saiu. Daí o nosso primeiro encontro foi no carro, que a gente tava, eu lembro que era um pouquinho frio, né, maio ali, junho, a gente se encontrou no carro, a gente conversou um monte, eu sempre falando demais. Falei um monte, até que ele me deu um beijo. Acho que ele não aguentava mais me ouvir. Daí ele falou, vamos pro que interessa, né? Daí ele me deu um beijo. E acho que depois daquele primeiro encontro a gente não se desgrudou mais, né? Foi daquele dia em diante, maio de 2016, que começou a nossa história, né? A gente ficou 6 meses juntos, só se conhecendo, saindo. A gente conheceu a família um do outro, mas sem assumir nada, era só se conhecendo. Até que eu pedi pra ele um dia, né? Falei, tá, e aí? O que a gente é, né? O que a gente tem? E ele falou, olha pra mim, a gente tá namorando já, né? E eu, então tá bom. Então a gente tá namorando. A gente começou a namorar, ficar mais sério, né? Conhecer melhor um ao outro. Ficamos mais ou menos um ano assim, namorando, só que as coisas começaram a não dar tão certo. A gente começou a brigar bastante, ter ciúmes um do outro. E então começou, né? Muita briga e a gente disse que nosso relacionamento não ia mais dar certo. Que já tinha um tempo assim certo pra gente terminar. Só que aconteceu que a Dai ficou doente, né? E aí que tudo começou a mudar. Essa foi a etapa de mudança da nossa história, né? Até ali a gente sabia que não ia dar certo, a gente só sabia brigar, não era um relacionamento saudável, né? E aí em dezembro de 2017 eu fiquei doente, eu peguei uma infecção urinária, que depois virou sepse, foi pra rins, pulmão, enfim, né? Vamos contar essa história detalhada, que foi mais ou menos ali na metade do mês de dezembro. Eu comecei a sentir muita dor pra urinar, enfim, uma infecção normal. E a gente acha que uma infecção urinária é tranquilo, né? Tipo, vai passar. Comprei remédio na farmácia, fui tomando em casa, não melhorei. E eu morando sozinha, quando a gente mora sozinha, a gente não costuma se cuidar direito, né? Então, foi passando, eu fiquei uns 4 dias em casa, só tomando remédio da farmácia mesmo, tipo, tirava minha dor, mas a bactéria aumentava, né? Ela só subia. E aí, até que eu falei pra ele, eu não aguento mais, me leva pro médico. E aí a gente foi. Lá no hospital eu fiz o exame, aí o médico disse, não, vamos internar já, que tá muito forte. E eu, tipo, fiquei, tá, tudo bem, mas é só uma infecção, né? Vai passar. E aí, internei o primeiro dia, daí já de noite já tava nos rins a bactéria, né? Aí eu tava começando a ficar com muita dor. E eu lembro que tinha uma médica que chegou pra mim e falou, eu tenho só 3 conjuntos de medicamentos. Se os 3 não derem certo, não tenho o que fazer. E eu, como eu não tenho o que fazer? Né? Tipo, não tem que fazer, né? E aí, tudo bem. Até aí tava tudo certo. Daí depois passou uns 2 dias, eu
comecei a ficar mal, já estava internada no quarto, comecei a ficar com falta de ar, eu não respirava, eu tava com aquele aparelho no nariz que mandava oxigênio, eu não respirava direito. E eu fiquei desesperada, eu dizia, mãe, eu preciso de ar. Sabe que é sentir o ar aqui e não conseguir respirar. E até que entrou o médico no quarto e ele disse, mãezinha, a gente vai levar a tua filha pra UTI porque ela precisa de cuidados melhores. E aí minha família começou a se desesperar. O Eli, que nunca chora, ele nunca chorou. Aí eu vi ele chorando, daí eu pensei, não, então a coisa tá séria. Eu lembro que quando a gente chegou no hospital, aí o médico falou que ela ia ter que internar. Aí de noite não tinha como dormir lá, né? Eu tinha que ficar com ela, eu era o único que tava aqui porque a mãe dela tava viajando. Aí não tinha onde dormir e só tinha uma cadeirinha de plástico, aí eu dormi do lado dela. E daí todo mundo ficava olhando, olha que fofinho assim. Aí eu fiquei uns 3 dias seguidos dormindo junto com ela. Aí no terceiro dia a mãe dela chegou e disse pra mim pra ir pra casa descansar. Aí eu fui pra casa, descansei, no outro dia eles me ligaram cedo, falando que a Dai tinha ido pra UTI. E daí eu fiquei desesperado e saí correndo lá pro hospital. Aí cheguei lá, daí eu não consegui nem ver ela. Daí os médicos vieram falar com nós lá, com a mãe dela, comigo. Aí falaram, olha só, nós já estamos fazendo tudo o que tem pra fazer. Agora só resta pra vocês rezar. Aí nessa hora, eu não sei dizer como eu me senti. Eu só sei que não tinha mais sentido, sabe? Eu fiquei sem chão, assim, perdidão, muito perdido. Aí eu cheguei em casa, não sabia o que pensar, cheguei chorando, e meus pais querendo falar comigo, eu não conseguia falar, me tranquei no quarto, fiquei uma meia hora lá chorando. E daí eles batendo na porta pedindo o que aconteceu, e daí eles me deixaram lá, e daí eu me acalmei um pouco, e aí que eu comecei a conversar com Deus. Porque eu sempre fui na igreja, assim, com a minha mãe, com meus pais, assim, mas nunca sério, né? Eu ia só pra ir, assim, eles me convidavam, vamos, senão eu vou te bater. Aí eu ia, né? Eu ia só por ir mesmo, não sério, assim. Aí naquele dia foi que eu senti a vontade, assim, de falar com alguém. E foi ele que me veio na cabeça na hora, preciso falar com Deus. Aí eu falei com ele. Aí na minha fala com ele, eu pedia para ele para tirar ela dessa situação. Que eu sabia que a gente não estava indo bem, que a gente estava com briga, que a gente não estava dando certo. Mas se ele tirasse ela daquela situação, eu ia fazer de tudo para a gente dar certo e ia fazer de tudo para ela mudar também o jeito dela. E foi naquela hora assim que eu me senti um pouco melhor. Naquela hora a mãe me convidou para ir na igreja dela. Aí eu fui. Aí cheguei lá, orei de novo, pedi pela cura da Dai. E o pastor lá, eles têm revelação. E aí então o pastor me chamou. Ele me chamou não, ele disse, ó, tem uma pessoa aqui que falou com Deus e pediu uma cura para uma pessoa muito, muito próxima dele. E Deus está falando nesse momento que a cura já é real para ela, para essa pessoa. E daí eu fui lá na frente, ele falou que era eu, e daí eu me ajoelhei, agradeci a Deus e fiquei muito bem naquele momento, muito bem assim. Aí no outro dia eu fui no hospital e já falei com a mãe dela e disse, olha, não precisa mais se preocupar porque Deus já falou comigo, eu pedi pra ele a cura e ele já me deu. A Dai vai sair daqui, eu falei pra ela. Aí ela me abraçou, chorou e ficou melhor também. E aí, né? Aí, enquanto tudo isso estava acontecendo contigo, eu estava sendo internada na UTI. A lembrança que eu tenho são poucas, mas eu lembro que quando eu entrei naquele lugar com a minha mãe, de cadeira de rodas, aí eu olhei aquelas pessoas lá dentro, todo mundo de mais idade, né? Todo mundo desacordado já, entubado. São pessoas que realmente, né, quem vai pra UTI
não tem uma chance de vida assim muito alta. E aí eu não tenho lembranças boas de uma UTI. Eu perdi a minha avó e um primo muito próximo meu nesse lugar. Então quando eu entrei lá, eu surtei. Eu olhei assim, eu disse, mãe, me tira daqui, aqui é o lugar de gente que vai morrer. Me tira daqui. E eu surtei, eu comecei a querer sair de lá. E aí eles me sedaram, me entubaram, colocaram sonda pra tudo. Daí eu fiquei sedada por acho que um dia e meio, mais ou menos. Não me recordo direito, mas eu tava com um tubo porque eu sozinha não respirava mais, né? Tinha que respirar por aparelho. E aí, lá fora da UTI, o médico dizendo pra minha mãe, pra UL, minha família dizendo, ó mãezinha, reza, que a gente já fez de tudo, que por nós não tem mais o que fazer. Tipo, é só orar, né? E aí minha mãe se desesperou. Enfim, enquanto tudo isso lá fora estava acontecendo, fiquei um dia ali sedada. Depois que eu acordei da minha sedação ali, eu realmente caí na real, né? Que eu vi que eu tava naquele lugar, que eu olhei em volta assim e falei, não, é real, né? Depois que eu acordei. Aí eu lembrei de Deus. Porque quando a gente tá mal, a gente lembra de Deus, né? Quando a gente tá bem, a gente nunca lembra. E aí, naquela situação, eu pensei, eu vou fazer uma oração. E eu coloquei toda a minha fé naquela oração. E eu disse assim, Deus, é só eu e você agora. Se tu me salvar, eu prometo que eu vou falar de ti pra todo mundo que eu conhecer. Mas se não for da tua vontade, eu quero que tu me leve agora. E aí, eu lembro que eu fiz essa oração com toda a fé que eu não tinha também. E depois eu dormi. Depois dessa oração, eu dormi de novo. E aí eu sonhei com Deus. Quando eu sonhei com Ele, eu tava dentro de um tubo de cremação. Eu nunca tinha visto isso, mas no sonho apareceu. Eu tava dentro de um tubo de cremação e eu não era eu. Eu era um colchão de algodão, todo preto, queimado, como se aquilo significasse a minha morte. E aí, aquilo lá significou minha morte. E de repente, alguém abre esse tubo de cremação. E vem uma luz branca, muito linda. E um homem. E ele tá sorrindo pra mim. E ele faz assim com a mão. Tipo, vem. E aí ele puxa esse colchão de algodão que era eu. E aí quando ele puxa, esse colchão sai todo branco. Puro, assim. Limpo. E aquilo lá significou pra mim minha cura, sabe? De algo que saiu sujo pra uma coisa limpa. E eu pensei, não, aquilo lá foi real, sabe? Não tem como não ser. E esse foi o sonho. Eu dormi, sonhei e acordei, sabe? Quando eu acordei, minha mãe tava na minha frente. E eu falei, mãe, eu sonhei que Deus tinha me curado. E ela tava desesperada, porque lá fora ela ouviu que o médico disse que não tinha o que fazer. Que já tinha falecido uma menina com a mesma coisa há um tempo atrás. E eu falei, não mãe, mas eu sonhei com Deus e Ele tinha me curado. E enfim, ficou por isso, sabe? E ao longo do tempo, assim, eu não digo que eu recebi uma cura, tipo, sonhei, fiquei curada, né? Só que depois daquele primeiro dia, depois daquele sonho, eu comecei a respirar melhor, tiraram o meu tubo. Os exames começaram a dar melhora, né? Então, assim, em questão de 2 a 3 dias, eu tava super bem. Eu tava respirando direito, sabe? Eu já tava voltando ao normal. Então, o que a gente leva, o que eu tenho pra mim, que é real na minha vida e que eu consegui mostrar pra minha família, pro Eli, que realmente foi Deus, sabe? A gente não conheceu Deus numa igreja, a gente conheceu Deus dentro de um hospital
através de um sonho. E é isso, depois daquele dia a gente resolveu dedicar toda a nossa vida pra ele, sabe? Eu mudei por completo. Depois, então, ao todo foram 10 dias, né, de internação, 5 no quarto e 5 na UTI. E foram os piores dias da minha vida, mas depois daquilo foram os melhores dias, porque eu conheci Jesus e ele me salvou. E salvou o meu relacionamento, salvou a minha família. Então, aí estamos hoje aqui, muito felizes, né? Nunca mais fiquei com nenhuma infecção depois daquele tempo. Claro, eu fiz tratamento, né? De 6 meses. A gente sabe que Deus usa os médicos também, né? Sabemos que pela fé muita coisa pode ser mudada. Então, a nossa história só é real, a gente só é um casal porque teve Deus nisso tudo. Que se não fosse por Ele, a gente não seria nada, a gente não estaria juntos, né? Ninguém teria conhecido essa história. Mas a gente sabe que foi um propósito, né? Foi algo que já era planejado por Deus há muito tempo. E agora a gente se casou pelo civil, né? A gente só tinha vontade, e aí o civil a gente ganhou de um amigo. A gente queria fazer uma festa, né? Mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha onde morar, só que tudo foi vindo, né? Parecia que foi tudo bênção, assim, de Deus. Tudo o que aconteceu foi só o começo, né, da nossa história, tudo o que aconteceu ali. Porque eu lembro que quando ela teve esse sonho e eu fui visitar ela na UTI, ela veio e falou comigo depois do sonho. Ela disse: olha, eu vou me converter e eu vou viver para Deus agora. E eu queria muito que tu fizesse isso junto comigo. Aí aquilo foi um baque para mim, né? Tipo, me botou contra a parede. Aí eu cheguei em casa e pensei muito sobre isso. E se não fosse isso que ela falasse comigo, eu acho que nós não seríamos um casal hoje. Porque foi isso que me impactou naquele momento, depois do sonho dela. Tudo que estava acontecendo e ela falou aquilo para mim foi muito, vamos dizer assim, Deus falando comigo naquele momento, usando a vida dela. E eu senti aquilo, foi Deus que falou comigo, usando a vida dela, né? E depois disso, que a gente saiu do hospital, a gente decidiu se converter, a gente conheceu uma igreja, a gente se sentiu muito bem lá, foi acolhido lá. E a gente se sentiu bem e decidiu se converter lá. E a gente hoje é convertido, graças a Deus. E a gente tinha esse desejo, né, de casar, para estar mais perto de Deus. Porque o casamento, essa união é para deixar a gente mais perto de Deus, né? Esse é o nosso entendimento. E daí a gente tinha essa vontade, só que a gente não tinha o recurso, né? A gente não tinha dinheiro. Aí nós fomos conversar com os pastores sobre isso. Sobre a gente, sei lá, fazer algum casamento civil, alguma coisa. Só que o sonho dela sempre foi ter um casamento top, né? Aí a gente falou com os pastores e eles falaram: não, se esse é o desejo do coração de vocês de se casar, cara, faz um casamento civil ali, depois faz uma festinha, né? Compra um bolo, sei lá, alguma coisinha, né? Não precisa ser grande coisa, mas só pra você estar nos planos de Deus, né? Que é isso que Ele quer pra vida de vocês, só basta vocês querem. Aí aquilo também mexeu muito com nós, né? Porque eu lembro as palavras da pastora, ela falou bem assim, que era só a gente ter vontade que o recurso Deus ia dar, Ele ia prover. E foi isso que mexeu muito com nós e a gente começou a botar isso em oração, que a gente queria casar. E depois foi 2 dias assim, a gente orando, pedindo para que Deus viesse com o recurso, né? Que a gente já tava juntando um dinheirinho ali, uns 100 pila. Aí ela foi falar com um amigo que trabalha no cartório para saber o preço, né, do casal no civil e tal. Aí ele disse: vocês têm o desejo de casar mesmo? Vocês têm a certeza que vocês querem passar a vida um com o outro? Aí a gente falou que sim, com certeza, né?
Aí ele falou, tá bom, então eu vou dar pra vocês o casamento civil. Tipo, foi muito de Deus, sabe, cara? Aí depois disso a gente, nossa, vamos casar no civil agora, né? Mas vamos morar onde? Que adianta a gente casar e tá morando eu na casa da minha mãe e tu sozinha? Aí foi isso que meio que uma coisa que tava impedindo nós, né? Aí ela foi conversar com os pais dela e daí falou, né, sobre a nossa vontade de casar, que nós ia ganhar um casamento civil e tudo. E daí os pais dela falaram, olha, tu já mora sozinha aqui, por que tu não traz ele morar aqui contigo, pra ficar junto contigo? Vai ser melhor ter alguém aqui pra cuidar de ti mesmo? Aí a gente já ganhou moradia, né? Também foi muito de Deus. E daí a gente tinha casa, tinha civil, tinha praticamente tudo, né? Mas a gente não tinha realizado o sonho que era ter um casamento. E daí veio uma amiga nossa da igreja e falou pra nós, por que vocês não contam a história de vocês naquele casamento dos sonhos que vai ter? Casamento dos sonhos, nem sabia disso, né? Não, estão divulgando aí o casamento dos sonhos, só mandar uma carta lá. Aí a gente, tá bom, né? Não tenho, por que não? Era o último dia, no outro dia encerrava. Aí a gente ficou até as 3 horas da manhã, né, pra escrever na nossa carta lá. E daí no outro dia a Dai foi levar lá. E deu o quê? Uns 3 dias, eu acho, não deu uma semana, né? Não deu? E daí saiu o resultado dos escolhidos e a gente tava lá, né, os finalistas. A gente ficou muito feliz, né? Mas daí ela ficava com o pé atrás, mas nós não vamos ganhar, nós somos muito novos, a gente não tem como ganhar. Eu disse, amor, se for de Deus, a gente vai ganhar, é só botar em oração. Não importa se a gente é novo, se a gente não, sei lá, não tem dinheiro, não tem nada, a gente vai casar, se for da vontade de Deus. E daí a gente colocou muito isso em oração, muito mesmo, e falou pra igreja inteira, ó, a gente tá participando, a gente é finalista, então ore muito por nós que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E daí eu lá trabalhando, né, sofrendo lá no trabalho, aí o meu chefe fala, eu tava com desejo de sair do trabalho também, né? Aí meu chefe me chamou e disse, ó, vai lá no RH que querem conversar contigo urgente, ó. Você é demitido agora, né? Aí eu mandei mensagem pra ela, ó, amor, me chamaram no RH, eu vou ser demitido. Aí cheguei lá, aí 2 mulheres ficaram me olhando assim, com os papéis na mão, eu fiquei, mas você não é do meu trabalho, né? São de outro lugar. Aí elas falaram, você sabe quem a gente é? Aí eu falei, não faço ideia. Aí elas falaram, a gente é do casamento dos sonhos. Aí eu falei, eu ganhei? Sim, você ganhou. Mas eu fiquei muito feliz, né? E daí eu peguei o celular pra ligar, mandar mensagem pra ela, não liga que a gente vai fazer uma surpresa. Aí a gente fez a surpresa pra ela e tal, e ela ficou muito feliz também. No momento ela nem sabia como reagir, né? Ficou gritando lá, que nem louca. Aí depois a gente sentou lá, se olhou, começou a chorar, agradecer muito a Deus. E, cara, hoje a gente sabe que tudo que a gente fez foi porque Deus tinha um propósito na nossa vida. E a gente fez... Eu não digo que a gente mereceu, mas a gente renunciou muita coisa pra gente conseguir ganhar isso. Sair pra festas, as coisas que a gente fazia normalmente, sabe? Como jovens normais. E a gente renunciou muita coisa mesmo pra gente conseguir tá vivendo isso hoje. E a gente encerra a nossa história aqui falando que o amor e a base é a base de tudo, né? E principalmente um relacionamento a 3, que é 2 pessoas, né, num relacionamento e Deus junto, porque a gente acredita, de acordo com a nossa história, tudo que nós vivemos, sem Deus como base, nada continua, né? Nada é pra sempre. E para vocês que têm essa vontade de casar, não desistam, né? Para os próximos noivos aí do casamento dos sonhos do ano que vem.
Gente, se esforcem, acreditem que tudo dá certo, né? Se é pra você ganhar, você vai ganhar, porque a gente sabe que é bom ser solteiro, é bom namorar e é bom casar também, sabe? Todas as etapas da vida são boas, a gente não pode dizer que, casamento não é bom. Você que faz o casamento ser bom, entende? Então é uma escolha sua. Se você quer casar, então vá atrás, sabe? Não desista, tenha fé sempre. E é isso que a gente deseja. Muita sorte, muito Deus no coração, né? Que é a base de tudo. E um beijo pros próximos. É isso aí. E o amor que tudo crê, tudo suporta. Sempre.